Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Tomem um assento. Deus seja louvado por este tempo de louvor, de adoração a Deus. Nós estaremos fechando hoje, irmãos, o livro de Neemias. E recordo-me que no dia 4 de agosto de 2024, nós começamos a exposição deste livro. Ou seja, quase às portas de completarmos aí 10 meses estudando esse livro. E nesta manhã estamos fechando este livro que tanto me ensinou, tanto me desafiou. Creio que assim também o Senhor fez a cada coração, a cada vida aqui. Eu queria nesta manhã concluir esse livro olhando para os versículos 23 a 31 do capítulo 13, que eu quero te convidar a acompanhar a leitura. Neemias capítulo 13, versículos 23 a 31, o versículo 23 começa dizendo: vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua que seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei algum deles. Só uma pausa, queridos, não se assustem com as expressões aqui do versículo 25, estarei explicando para vocês, está certo? Ao ler esse texto, de pronto você fica assustado. Como é que Neemias fez? Ele espancou e arrancou os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo: continua comigo, não dareis mais as vossas filhas a seus filhos, e não tomarei mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Disse Neemias: não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante a isto, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que eu afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Limpei-os, pois, de toda estrangeirice, e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Deus seja louvado por esta palavra, amém. Irmãos, estamos fechando o livro de Neemias, esse livro que, como dizíamos, que tanto nos ensinou. Percebem? O capítulo 13, ele abriu trazendo a reorientação do líder Neemias. Eu dizia na última ministração que tivemos aqui, deste capítulo 13, que esse povo, que agora de maneira consciente desobedece a Deus, esse povo, pela inclinação dos seus corações, eles deixam de rever ou de obedecer aos compromissos que eles mesmos fizeram, e eles quebram uma aliança que eles constituíram com Deus. O capítulo 10, como nós já estudamos em outra oportunidade, nós percebemos que o povo havia feito diante de Deus votos, compromissos. Eles foram estabelecidos lá no capítulo 10, de tal forma que este povo disse: olha, nós não iremos mais nos envolver com mulheres que não estão aliançadas com o Senhor, nós não iremos mais casar com povos estrangeiros, nós iremos nos comprometer com o Senhor, nós teremos uma vida comprometida com esta aliança. Isso foi feito como fruto da leitura da lei, da palavra. Nós afirmamos aqui que Neemias precisou voltar para o rei que tinha liberado para que ele pudesse voltar à sua terra, e ele precisou prestar relatório a este rei. A ausência do líder, a ausência
de Neemias nos trouxe o que nós estudamos, o que nós lemos neste capítulo 13 deste livro. As pessoas deixaram de observar a referência da liderança, daquele que convoca, daquele que observa, daquele que foi chamado por Deus. A verdade é, nós defendemos como reformados o sacerdócio universal, tal como nós defendemos também que o próprio Deus, mesmo dentro dessa realidade do sacerdócio universal, Ele instituiu e comissionou líderes, pastores, para que esses possam guiar o rebanho. Claro, fica para a gente aqui, que Neemias, a ausência do líder, trouxe consequências terríveis a este povo. Esse povo deixou de observar, esse povo deixou de estar atento aos seus compromissos. Eu tive acesso a um comentário curto, breve, de Derek Thomas, e ele escreveu uma coisa interessante. Se o livro de Neemias terminasse no capítulo 12, seria um grande final. Um grande final, capítulo 12. Se fechássemos no capítulo 12, nós não estaríamos tendo acesso às informações desse capítulo 13, porque se você volta um pouquinho aí, querido, no capítulo 12, volta comigo, o capítulo 12 termina de maneira extraordinária. Os sacerdotes, eles se estabelecem em Jerusalém, cada qual sabendo o que deveriam fazer. Nós percebemos que nesse contexto que eles louvam a Deus, lá no versículo 24, eles dão graças a Deus, eles levantam coros de adoração a Deus, eles dedicam os muros a partir do versículo 27, de tal forma que havia no verso 27 alegria, louvor, cantos, símbolos, alaúdes e harpas. Verso 30 diz que os sacerdotes, eles se purificaram, porque eles tinham noção que tudo deve ser dedicado, entregue ao Senhor Deus em consagração. Assim o fizeram nas portas e nos muros. Eles louvaram a Deus com instrumentos de músicos de Davi, verso 36. Eles se dedicaram em sacrifícios, em louvor, em adoração, em alegria. Há uma realidade de completude no verso 43, homens, mulheres, meninos se alegraram, de modo que o júbilo do povo de Deus se fazia ouvir até de longe. O capítulo 12, irmãos, é o apogeu, é a alegria, é um fechamento. E dizia Derek Thomas, de que se o livro terminasse no capítulo 12, seria fantástico. Mas alguém pode perguntar, mas por que esse capítulo 13, pastor? Parece que tudo desanda. O capítulo 13 encontra-se aqui na Bíblia, queridos, para nos dizer que a Bíblia tem a intenção de mostrar para a gente a realidade, irmãos. A Bíblia nos mostra a realidade. Eu fiquei a pensar, irmãos, quantas vezes nós terminamos um culto abençoadíssimo, um momento abençoadíssimo, um tempo abençoadíssimo aqui na igreja, votos que são feitos, compromissos que são renovados, alianças que são feitas aqui com Deus. A partir de hoje, Deus, não serei mais assim, a partir de hoje irei me consagrar. Na primeira oportunidade, no primeiro momento, nós esquecemos, nós deixamos de observar. Aconteceu com esse povo, e o registro do capítulo 13 está aqui, para nos dizer, irmãos, que a reforma, enquanto estivermos aqui, ela nunca será completa. Deixa eu explicar, qual é o tema da igreja reformada? Igreja reformada, sempre se reformando. Esta realidade está aqui para nos dizer que não há quem possa bater no peito e dizer o seguinte: estou satisfeito, eu não preciso mais reparar nada. Lé do engano, irmãos. Nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos do perdão de Deus. E aí, essa igreja que precisa sempre de reformas, da intervenção de Deus, está aqui nesse capítulo 13, nos mostrando atitudes terríveis. Eu não vou voltar mais ao capítulo 13, nós estamos numa continuidade, mas eu quero olhar a partir do verso 23, para nos dizer que os comportamentos aqui foram reparados pelo líder. Gente ímpia nas câmaras da casa de Deus, infiltrando-se, mostrando assim coisas terríveis. Os valores estavam sendo invertidos. Qual é a consequência disso? O ajuntamento com povos estrangeiros, a divisão no mesmo altar, os casamentos que aqui foram repelidos, foram exortados pelo líder. O problema
perene, constante e permanente daquilo que nós chamamos de casamento misto. A Bíblia não autoriza, irmãos. Não é palavra pastoral, é Bíblia. A Bíblia não autoriza casamento misto. É Bíblia. Nós temos vários exemplos de pessoas que foram agraciadas pela bênção de Deus, mas não use a excepcionalidade como regra e ordem. A ordem é clara, não façam isso. Note bem, vamos observar comigo, verso 23 nos diz, olha comigo, naqueles dias, ou seja, no momento em que o líder se afastou, no momento em que o povo começou a desobedecer, a procurar outros caminhos, a se aliançar com povos estrangeiros, de tal forma que esta aliança foi tão significativa, que eles começaram a estabelecer ajuntamentos e casamentos com povos asdoditas, verso 23, com mulheres amonitas e com mulheres moabitas. Por que eles estavam em desobediência aqui, irmãos? Se você volta para o capítulo 10, rapidamente, vai comigo, capítulo 10, versículo 30, naquele apogeu, naquele momento de euforia, de alegria, de compromissos, de alianças, de palavras, do externar daquilo que era o compromisso deles com Deus, eles disseram no verso 30, acompanha comigo, vamos ler juntos, verso 30, toda igreja, de que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem... Irmãos, esse compromisso foi estabelecido diante de Deus, eles escreveram isso, eles registraram isso, eles se comprometeram com tal verdade, nós não faríamos mais isso. O verso 13 chega para o líder dizer, ao voltar para Jerusalém, o que é que acontece? Eles estão se aliançando com asdoditas, amonitas e moabitas, irmãos. E aqui, irmãos, é muito mais do que a mistificação de raças, não é sobre isso. É muito mais, irmãos, do que uma questão linguística aqui, porque o verso 24, olha comigo, o texto diz que seus filhos dessas relações mistas, falavam meio asdodita e não sabiam falar mais judaico, mas a língua de seu respectivo povo. É muito mais do que um problema linguístico aqui, e vou explicar para vocês a preocupação do líder. Era a preocupação para as futuras gerações aqui, algo mais significativo. Pensa comigo, o texto irá nos levar a entendermos que aqui há uma ruptura em uma continuidade na capacidade da geração seguinte ouvir e aprender as escrituras hebraicas. Vejam, eles não tinham mais acesso, eles não conseguiam mais falar da sua língua original. Ou seja, há uma ruptura da continuidade do ensino. Olha a aplicabilidade para a gente hoje. Pastor, quais implicações para a gente hoje? Já que o texto fala de um problema linguístico, em que os filhos não estavam mais falando em sua língua materna. Nós podemos aplicar para a nossa condição hoje, queridos, partindo da essência do problema. Casamento misto traz ruptura na continuidade do exercício do sacerdócio em casa. Vou explicar para você. É a mulher que casa com um homem não crente e tem filhos, e a mulher que quer vir para a igreja, mas o homem que não tem compromisso com Deus, ele não está interessado em ensinar aos seus filhos a lei, a palavra. Eu já vi vários casos em que os pais falaram, e que os filhos falaram, se meu pai não vai, não é crente, mãe, eu não posso ir, já cresci. A mãe disse assim, tudo bem, seu pai é o exemplo para você. Ele não vai, você não vai, meu filho. Vamos pensar no contrário, a mãe que não é crente, nos usos e costumes para o filho, para as filhas. Há uma ruptura, queridos, no processo de ensino. É muito mais do que simplesmente afirmar que nós não concordamos com o casamento misto. É espiritual. O problema aqui é de ordem espiritual, queridos. Mas Neemias está aqui para dizer, não pode. A você que não casou ainda, que me escuta, entenda que nesta manhã, eu estou aqui como boca de Deus para dizer, não faça isso em nome de Jesus. Amém, irmãos? Não faz isso. É um problema de ordem espiritual. Porque pensa comigo, olha a preocupação de Neemias, se a família, a qual deveria ser o ponto-chave na constituição da comunidade da aliança,
esta família, em um casamento misto, ela está minada. Há uma luta, luz e trevas dentro de casa, irmãos. Luz e trevas. Pai e mãe, não permite. Orienta teu filho. Orienta teu filho. Não vai por esse caminho. Ah, mas isso é chato, pastor. Seja chato. Mas pastor, já cresceu, está debaixo do teu teto, a responsabilidade de orientar é minha e sua, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Ora ao Senhor. Seja o instrumento de Deus, mas deixa eu caminhar com vocês. Neemias ficou o quê? Indignado. Deixa eu explicar o verso 25, irmãos. Irmãos, eu não tomo esse verso 25 de maneira literal. Eu tomo como expressão. Como assim, pastor? Deixa eu fazer um contraste aqui. Vai lá para o capítulo 9 de Esdras, para que você entenda o que eu quero te dizer. Capítulo 9 de Esdras. A Bíblia se explica com a Bíblia. Boa hermenêutica. Bíblia se explica com Bíblia. E no capítulo 9 de Esdras, versículo 3, Esdras, o líder, ao ouvir acerca da transgressão do verso 2, ele diz: ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Deixa eu explicar para vocês, queridos, a expressão aqui de rasgar as vestes e o manto é um modo típico de expressar tristeza. A expressão usada nesse mesmo diapasão, usada para dizer arranquei os meus cabelos, é uma forma típica de expressar indignação. Esdras ficou indignado, do mesmo modo, da mesma feita, Neemias, ao voltar e perceber que os seus filhos de Israel estavam estabelecendo alianças com povos estrangeiros, ele se sente indignado, ele ficou na carne, irmãos. Um parênteses bom para a gente aqui, como pastor é bom usar, pastor também fica na carne, diga misericórdia. Alguém pode dizer, pastor, o senhor está irado, o pastor também fica na carne, irmãos. Devia não, mas fica. Porque tem ovelha que dá trabalho, irmãos. Tem ovelha que você, aqui meu filho, o caminho a visão é essa, mas eu não concordo. Você fica brabo às vezes. A expressão aqui usada por Neemias foi, eu queria arrancar o cabelo. Arranquei. Eu espanquei. Misericórdia, gente. Neemias disse, eu espanquei. Misericórdia. Quer dizer para os irmãos que eu nunca senti vontade de espancar ninguém, viu? Mas já fiquei na carne. Desejo do líder é, espanquei, arranquei os cabelos. Ele estava a expressão expressa indignação. Mas vejam, ele diz assim, verso 25, não dareis mais. Veja que no verso 25 há um misto de indignação com orientação. Eu não sei se vocês percebem na beleza, como assim, pastor? Na beleza da revelação bíblica. O verso 25 nos mostra indignação, mas ao mesmo tempo mostra-nos que aquele que foi comissionado por Deus, mesmo nos picos de ira, de raiva, de decepção, de angústia, desejo de jogar tudo para cima, nós precisamos entender que nós fomos vocacionados por Deus como líderes para conduzir o povo. Louvado seja Deus. Mesmo irado, sabe o que Neemias diz? Olha comigo o verso 25, olha comigo finalzinho, não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tornareis mais suas filhas, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Não façam isso, não façam isso. Sabe o que Neemias faz? Caminhando para o final dessa ministração, ele toma um exemplo do maior para o menor. Olha o argumento do maior para o menor. Sabe o que ele cita para o povo? Salomão, o grande rei de Israel. Olha o que ele fala, o grande rei de Israel, olha o que ele fala, Salomão não foi poupado, muito menos nós seremos poupados. Olha o que ele diz assim, veja comigo o verso 26, não pecou nisso o rei Salomão, o rei de Israel. Vocês lembram da história? Todavia entre muitas nações não havia rei semelhante a Salomão, e ele era amado do seu Deus,
E Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante a isso, ele não foi poupado, irmãos. Não obstante a isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair em pecado. Deus pesou a mão, irmãos. Ele parte de um exemplo. Tem Salomão, ele pecou, ele errou, ele prevaricou, ele desobedeceu, ele percebeu, ou ele permitiu que a influência nociva de mulheres comprometidas com deuses pagãos, ele permitiu que elas pudessem circular num ambiente que não lhes pertencia. Nós somos separados, irmãos, nós somos nação santa, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é um santo, você é uma santa de Deus, você foi separado por Deus, você tem aliança com Deus, aleluia. Isso implica, assim penso eu, casamentos e alianças feitas até em ambientes de trabalho. Cuidado com quem você está se aliançando. Cuidado, palavra de Deus, muito cuidado. Podem dois caminharem juntos, se eles não comungam da mesma coisa? Irmãos, eu não estou pedindo para ninguém deixar o emprego porque o patrão é ímpio, nada disso. Quando eu tenho a liberdade de estabelecer alianças, eu já vi isso muito acontecer. Crentes assim, rapaz, não deu certo. Luz e trevas. Em algum momento essa relação vai degringolar. Mas caminha comigo, ele cita outro exemplo aqui para dizer o seguinte, verso 27, dá-vos-íamos nós ouvidos, verso 27, para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, ou seja, prevaricar, é desobedecer, é não cumprir a lei, é não seguir os caminhos de Deus. Nós faremos isso, nós iríamos dar ouvidos, iríamos desobedecer a lei de Deus. Ele cita outro exemplo, verso 28, um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que afugentei de mim. Queridos, nós precisamos entender o que está aqui no texto. O texto diz, e de maneira muito clara, e cita o exemplo de um cara perdido, um inimigo de Sambalate. Ele cita o exemplo para dizer o seguinte, olha, sabe que o filho do sumo sacerdote fez, que devia ter uma vida consagrada, se aliançou com o inimigo ancestral do nosso povo. Deus pesou a mão. Sabe o que ele fala? Ele clama, lembra-te deles, verso 29, Deus meu, pois eles contaminaram o sacerdócio, eles contaminaram a aliança sacerdotal e levítica. Irmãos, nós precisamos entender que quando nós estamos comprometidos com Deus, aliançados com Deus, nós não temos mais nenhum compromisso de aliança com o mundo, em nome de Jesus, amém, igreja? Devemos romper. E aí o texto caminha para o final dizendo o seguinte, verso 30, limpei-os, pois, de tudo aquilo que era estranho, tudo aquilo que era estrangeiro, tudo aquilo que era misto, tudo aquilo que não era abençoado por Deus. Irmãos, aquilo que Deus não abençoa, nós não devemos abençoar. Eu estou caminhando para o final para dizer que alguns anos atrás, há muitos anos atrás, eu já citei para algumas pessoas, permitam-me, eu fui abordado, e uma pessoa disse assim, pastor, eu quero casar com fulano e tal, ele não é crente, e eu disse, Deus não abençoa. Você sabe que eu ouvi do pastor que Deus não abençoa? Eu não sei vocês, mas eu percebi que a pessoa não gostou. Mas eu disse, Deus não abençoa. Eu não posso abençoar o que Deus não abençoa. Ah, pastor, mas ele é legal. Deus não abençoa. Ele é simpático, ela é simpática. Deus não abençoa. Ele é amigo do evangelho. Deus não abençoa. Ele é bom para a família. Deus não abençoa. Ele vem para a igreja. Deus não abençoa. Eu estou aqui nessa também para lhe dizer aquilo que Deus não abençoa. Eu não posso abençoar para ser simpático, para ser legal, para ser um pastor joia. Ninguém mais usa essa expressão, né, gente? Joia. Na minha época. Top, sei lá. Não abençoa. Ah, pastor, mas... E lembro-me que ao dizer isso, creio, de alguma forma criou-se uma barreira. Mas o tempo passou e Deus não abençoou.
E o casamento foi desfeito. Quer dizer para vocês, concluindo essa palavra, Neemias limpou, Neemias jogou fora, Neemias disse: se faz necessário garimpar e tirar aquilo que não agrada a Deus. Palavra de Deus para a gente nesta manhã: limpe, querido, rompa, termine. Se Deus não abençoa, você não receberá a chancela divina para esta relação. Que Deus aplique essa palavra às nossas vidas em nome de Jesus.